Que vocês vão encontrar neste material, neste guia terapêutico e sistêmico? Esse material, quando eu desenvolvi ele, a minha ideia foi passar o meu conhecimento, a minha experiência clínica. Eu tenho muitos anos de atendimento. Comecei o meu trabalho com a microfisioterapia e eu atendia várias e várias crianças, muitos pais, muitas mães me procuravam, levando os seus filhos com as mais variadas preocupações. Meu filho está com muito medo, meu filho não está se adaptando à escola, ele está com uma intolerância, ele está fazendo xixi na cama, ele está muito apegado a mim, ele desenvolveu uma dermatite, ele não se relaciona com as outras crianças e, recentemente, nós tivemos uma explosão de diagnósticos relacionados a TDAH, autismo, o TOD, transtorno opositor desafiador, muitas crianças que estão demandando dos pais, muitas crianças que estão, parece que, fazendo um pedido, mostrando algo para essa mãe, para esse pai, para esse ambiente. Então, a minha ideia foi reunir os meus conhecimentos, a minha experiência, não só como terapeuta, eu também sou pai. Eu tenho dois filhos, dois meninos, o Caetano tá com 11 anos e o Felipe já fez 6 anos agora, quando estou gravando esse vídeo. Então eu também tenho as minhas vivências, as minhas dificuldades, as minhas preocupações, os momentos de tensão, os arrependimentos, o pensar em fazer diferente. E tem coisas que a gente não consegue entender até realmente ter os filhos. É o que eu digo para os meus pacientes. Eu falo para eles: vocês podem trazer os seus filhos na consulta, mas vocês também precisam se cuidar. A melhor maneira de vocês ajudarem os filhos de vocês é olhando para vocês, olhando para as questões de vocês. Mas eu vou passar neste resumo deste livro aqui, deste guia terapêutico, uma análise, um passo a passo para vocês avaliarem essas fases, essas situações que muitos de nós passamos, e em cada fase, em cada situação, pode ter algum movimento interrompido, pode ter alguma marquinha, pode ter alguma culpa. Então, não precisam ser traumas graves. Às vezes é um pequeno ajuste, é uma mudança de rotina, é uma frase, é uma linguagem diferente, é uma forma diferente de comunicar, tá, pessoal? Então vocês vão perceber que nem tudo é trauma. Muitas coisas são mais simples do que nós imaginamos. Então, com esse conteúdo, eu acredito que muitas pessoas vão ser beneficiadas e muitas pessoas vão poder ter consciência do que pode estar acontecendo nessas situações. Então, o filho de vocês, o fruto de vocês, né, o amor dessas duas pessoas, do pai e da mãe, que gerou esta criança, ele já está projetado antes mesmo do ato amoroso. Então, nós temos as pesquisas científicas que demonstram a pré-concepção, o período antes da concepção, os hábitos da mãe, os hábitos do pai, a situação no trabalho, as preocupações, tudo que está envolvido antes da concepção. Aí nós temos a concepção, nós temos a notícia: estou grávida, não estou, eu tenho, como que eu vou viver durante esse período da gestação, quais foram os meus medos, como que foi o meu acompanhamento, como que foram os exames, quais notícias vocês receberam durante esse período. Vocês vão ter também o de período de consolidação dessa gestação. Vocês vão ter as notícias, as pessoas que vão perguntar para vocês, as pessoas que vão. Vocês vão viver um tipo, cada pessoa vive de uma forma a gestação, até chegar no momento do parto, as expectativas, o que vocês programaram, vocês pensaram que ia ser assim, que ia ser assado, aconteceu do jeito que era, não aconteceu. O parto é a primeira separação, né? A criança sai do útero, depois nós temos o corte do cordão umbilical, os primeiros dias no hospital, os 3 primeiros meses, as noites de sono, a solidão, o cansaço, a fadiga.
a dificuldade de controlar o choro ou não. Cada mãe, cada filho tem uma história, né? E aí nós temos esses 3 primeiros meses que são um desafio tremendo. Nós temos junto com isso a amamentação, a capacidade ou não, a dificuldade ou não de nutrir esta criança. E a partir daí nós começamos com alguns conflitinhos, né? A amamentação é um, depois nós já temos a distância, o tirar do quarto ou não tirar, o dormir ou não dormir junto. Nós temos os conflitos da vai para creche ou não vai, a mãe volta a trabalhar, que época a mãe se culpou, não se culpou. Vocês vão ter também o período da introdução alimentar, como é que foi essa introdução. Vocês vão ter o período também aí do caminhar, né, do se desenvolver, os marcos de evolução, né? Ele caminhou no tempo certo, ele falou no tempo certo, e antes disso ele está ganhando peso. Então existe toda uma tensão e uma cobrança que as pessoas ou vocês podem ter vivido intensamente ou não. E aí depois vamos ter as primeiras palavras, aí vamos ter as rupturas vão continuar nessa introdução. Chegando na hora do desfraude, do controle do esfíncter, né? Como que eles estão, como que vocês estão também nessa parte, se existiu dificuldade ou não, tudo conectado com as emoções nossas. E aí temos a ida realmente, a conexão com o mundo, ir para as pessoas, expressar os sentimentos, se conectar com os amigos, ficar na escola, e vocês vão perceber que o filho de vocês vai se transformar, quer dizer, ele vai assumir uma personalidade. Às vezes ele era uma pessoa mais extrovertida, ficou mais assim, é um pouco mais fechado, é um pouco mais tímido, é um pouco mais, digamos assim, agitado, é muito criativo, é mais quietinho. Ele vai assumir uma personalidade conforme foram esses processos, conforme foram as vivências dele. Então, esse guia sistêmico, a gente faz uma viagem, pelo menos até os 6, 7 anos, para revisar isso, para vocês entenderem o porquê que o filho de vocês é do jeito que é, ou porquê que ele tem determinadas dificuldades, e vocês vão ter exemplos, né, de o que olhar, como fazer, o que perceber, porque vocês também tiveram uma infância, vocês também passaram por todos esses processos. E justamente se vocês estão com dificuldades, vocês vão olhar para as questões que vocês viveram, porque os filhos, muitas vezes, eles estão expressando essas situações, as situações que vocês viveram. Então existe todo esse processo de desenvolvimento e eu quero detalhar aqui nesse livro, nesse e-book, para que vocês tenham essas informações. Então vai ser bem interessante, vai ser bem intuitivo, com exemplos clássicos, com exercícios práticos, frases de cura. Nós vamos perceber cada momento, cada situação e entender o porquê disso, o porquê daquilo. Então, muitas vezes os nossos filhos, eles estão nos mostrando algo. Eles estão com este problema, com esse comportamento a serviço de algo. Então, eu acredito que vai ser muito importante se vocês têm interesse em desenvolver a parte emocional, inteligência emocional, autoconhecimento, para buscar essa conexão com os filhos. Não existe uma receita certa. Eu não sou um pai perfeito que não erra. Ninguém consegue fazer tudo certinho. Mas existe uma forma de parar, de refletir, uma forma de comunicar, uma forma de deixar esse ambiente o mais saudável possível para que essa criança consiga ser criança e se desenvolva. E entender, ele está fazendo algum pedido? Qual é o chamado aqui? Então a gente consegue identificar através desses padrões terapêuticos, padrões sistêmicos, que eu acredito que vocês vão ter um suporte muito bom. Quem tiver interesse, tá? Qualquer dúvida, me escrevam, me procurem no Instagram aqui, pela plataforma. Tem bastante conhecimento, bastante informação, não só para os filhos, mas também como para vocês. Porque a melhor forma que vocês têm de ajudar os filhos de vocês é cuidando de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, dúvidas, me escrevam e espero que vocês desfrutem desse conhecimento depois que vocês tiverem o acesso, me deem um retorno, me deem sugestões que eu posso criar uma segunda versão
complementando com as informações de vocês. Tudo bem?